Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da Masterclass Recuperação de Créditos Tributários. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os primeiros contratos de recuperação de créditos. Como que você deve atrair os clientes, fazer a negociação e o fechamento. Nas duas primeiras aulas nós abordamos a prática da recuperação de créditos. Primeiro, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, demonstrando de maneira bem objetiva quais eram as hipóteses com que faziam que as empresas pagassem tributos indevidamente e também como que você fazia o pedido de restituição e compensação. Falamos também sobre o prazo para que esses valores fossem devolvidos aos cofres das empresas e nós mostramos cases reais onde esses valores eles estão sendo pagos em 30 dias, mas o prazo normal é de 60 dias. Já na segunda aula, nós continuamos falando sobre a recuperação de créditos, porém, dessa vez, para as empresas não optantes pelo Simples Nacional. Nós falamos sobre quais as possibilidades das empresas normais, tributadas pelo lucro presumido e real, delas estarem pagando tributos indevidamente e também como que é feito o levantamento dos créditos, o pedido de compensação, pedido de restituição. E também nós exploramos ali a parte judicial, as teses tributárias em evidência, com o professor Felipe Teixeira. Agora, nessa nossa terceira aula, eu vou tratar com vocês como que deve ser feito para que você possa criar suas primeiras oportunidades. Qual é o script que você vai usar para fazer uma ligação? O que é que você vai falar na primeira, na segunda reunião? Como é que você deve fazer para poder ganhar o cliente, fechar o contrato de recuperação de créditos? Então, eu vou te apresentar tudo de maneira muito prática, inclusive como é que você deve fazer para criar os seus indicadores de desempenho, de prospecção de clientes, de indicação, para que você possa pegar todo esse conhecimento técnico que foi apresentado para você até agora e materializar isso em negócios fechados, em contratos e em honorários. Porque o mais importante dessa Masterclass é que você saia daqui e consiga colocar os seus conhecimentos em prática e que você possa contar conosco como professores no curso de recuperação de créditos tributários. Então, sejam muito bem-vindos a essa terceira aula e vamos ao nosso conteúdo. Essa aula vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, eu vou mostrar na prática como que deve ser feita a atração, o fechamento e a prospecção de clientes. E no segundo momento eu vou responder às suas principais dúvidas. As dúvidas enviadas por vocês, eu vou esclarecer ao máximo as questões, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque essa aula ela vai ser bem completa para que você saia daqui bem preparado. Então vamos ao conteúdo. Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso conteúdo aqui prático a respeito do fechamento dos primeiros contratos de recuperação de créditos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é isso que está aí aparecendo na tela, é que ninguém nasce grande. Geralmente as pessoas elas começam a trabalhar com recuperação de créditos tributários e elas acham que no primeiro dia ela já vai receber o honorário que vai dar para cobrir todo o rendimento que ela tinha até então. Não, pessoal. As coisas vão acontecer e vão acontecer bem mais rápido do que em outros segmentos, em outras áreas relacionadas à contabilidade, ao direito, porém, você vai precisar entender que é um processo gradativo e que com o passar do tempo você vai sim aprimorando o seu processo de fechamento de negócios e você vai conseguir mais clientes. Até para mostrar isso para vocês, para mostrar na prática, eu coloquei aqui como vocês estão vendo aí, um comparativo de fechamento de trabalhos de recuperação de créditos aqui na nossa empresa de 2018, 2019 e 2020 até o momento, tá? É importante eu deixar claro para vocês um cenário e um contexto. Em 2017, nós tivemos aqui na nossa empresa uma mudança no quadro societário, onde saíram 2 sócios e entraram novos sócios. Então, naquele momento, nós tivemos que mudar um pouco a nossa atuação. Foi quando nós decidimos dar uma ênfase maior nos serviços de recuperação de créditos tributários e o resultado ele foi assim completamente assustador.
Rapidamente, o serviço de recuperação de crédito se tornou o carro-chefe na nossa empresa e a maior parte dos nossos contratos de consultoria tributária se referem à recuperação de créditos. Então eu botei aí na tela, como vocês podem ver, um comparativo de 2018 para 2019. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 nós fechamos 83 contratos de consultorias tributárias. E quando a gente fala assim, 83 contratos, é natural que as pessoas digam assim, poxa professor, são muitos negócios. São muitos. Tem empresas que não vão fechar isso num ano. Tem empresas que não vão fechar isso em vários anos de atuação. Isso é natural, pessoal. Isso é natural. Porém, o que esse número que vocês estão vendo aí na tela mostra é que, na verdade, não foi 83 da noite para o dia. Para vocês verem, nós começamos janeiro fechando somente 4 contratos. Em fevereiro foram mais 6. Em março, mais 5. Em abril, mais 6. O que é que isso demonstra? Que a constância, que a disciplina, que colocar em prática a estratégia, colocar em prática o método, aprimorar o método, é o que faz com que os resultados eles apareçam. E esses resultados, que podem parecer pequenos, sobre um olhar de um mês, 4 contratos, no final de um ano representaram 83 negócios fechados. Então é muita coisa, são muitos negócios. Aqui foram honorários milionários na soma desses contratos. Então, você que está aí assistindo, você que quer trabalhar com recuperação de crédito, que vai utilizar esse método, saiba que você pode confiar porque esse método está testado, validado, ele funciona. Se vocês verem o ano de 2019, a gente subiu de 83 contratos para 113 contratos fechados. E é interessante que não foi só um aumento quantitativo, foi um aumento também de qualidade desses contratos. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente subiu de 4 contratos em janeiro de 2018 para 10 contratos em janeiro de 2019 e para 18 contratos em janeiro de 2020. Fevereiro de 2018 foram 6 contratos, fevereiro de 2019, 5 e em fevereiro de 2020, 8. Então, assim, nós estamos em franca expansão. 100% utilizando o método, o script, a forma de atração, de prospecção e de fechamento que eu vou explicar para vocês agora. É importante que você consiga entender a diferença entre esteira de produtos e portfólio de produtos. Porque quando você vai desenvolver uma esteira de produtos, isso significa que você tem produtos de entrada e produtos meio e fim. Então imagine aí que você é um contador, certo? Então você pode usar um serviço de recuperação de créditos dentro de um conceito de uma esteira de produtos como sendo o teu produto de entrada, o produto de abertura. Por quê? Porque a probabilidade de que você consiga convencer o empresário a contratar esse serviço é muito grande, porque ele é um serviço que na maioria das vezes ele é vendido aonde o empresário ele não vai ter nenhum gasto, nenhum custo inicial, ele vai pagar somente no êxito, ou seja, quando o dinheiro é restituído, quando o dinheiro é compensado, quando aquele valor volta para o cofre da empresa, que ele vai ter que desembolsar. Então você pode, no primeiro momento, vender a recuperação de créditos tributários e dentro da tua ideia de esteira de produtos, no segundo momento, vender o serviço de contabilidade, se você for contador. Se você for advogado, você pode iniciar vendendo o serviço de recuperação de créditos tributários e, no segundo momento, vender uma consultoria tributária permanente, full service ali para o teu cliente. Então, as possibilidades são muitas. Só que nós temos o conceito de esteira de produtos e o conceito de portfólio de produtos. Na esteira de produtos, o teu cliente ele vai caminhando ao longo da esteira. Por exemplo, conforme vocês estão vendo aí na tela, você pode ter uma esteira de produtos, aonde, no nosso caso aqui, nós temos duas, tá? Diferentes. Numa das esteiras de produtos, o cliente ele entra por uma consultoria financeira. Depois que a gente fecha a consultoria financeira, a gente fecha uma revisão fiscal. Nessa revisão fiscal, a gente levanta créditos tributários, faz o trabalho que é apresentado aqui na Masterclass e, por fim, depois de já ter vendido serviços financeiros, depois de já ter vendido recuperação de créditos tributários, eu vendo os serviços de contabilidade.
Na segunda hipótese da nossa esteira, nós começamos vendendo o serviço de recuperação de créditos tributários, ele é a porta de entrada dos nossos clientes. Depois que eu vendi o serviço de recuperação de créditos tributários, que eu mostrei para ele que ele tinha um montante de créditos pagos indevidamente, pago a maior, restituí esses valores para os cofres da empresa, a minha relação com ele, profissional, ficou muito boa. Até brinco que os clientes estão lá esperando a gente de braços abertos, morto de amigo da gente. Por quê? Porque ele nos enxerga não como um mal necessário, mas como alguém que trouxe dinheiro de volta para ele. Então imagine você enquanto empresário, se alguém bate na tua porta e diz assim, olha, eu vou trazer de volta aqui para vocês 100 mil reais, 150 mil reais daquilo que você já gastou. Então, o olhar do empresário para esse cenário é completamente diferente. Então, depois que eu vendo o serviço de recuperação de crédito, ele está muito propício a comprar outras coisas de mim. Então, no nosso caso, a gente vende um compliance tributário. Esse compliance tributário é somente a roupagem de um produto, onde eu vou fazer revisão de cadastro de produtos, eu vou fazer planejamento tributário, eu vou fazer auditoria de SPED. Então, são outras possibilidades que eles surgem a partir do trabalho de recuperação de créditos tributários. Inclusive, no nosso programa de recuperação de créditos tributários, no nosso curso, a gente tem módulos bônus de PIS e COFINS, ICMS substituição tributária, exatamente para te dar base no processo de revisão fiscal. E também temos um módulo de auditoria digital do SPED, exatamente para que você possa vender também o serviço de auditoria digital, tá? Para somente depois a gente vender serviços contábeis. Então percebam que o cliente ele vai caminhando ao longo da nossa esteira. Só que existe também a questão do portfólio de produtos. Já no portfólio de produtos, a gente respeita a experiência anterior que o cliente já teve. Então, não necessariamente, para mim vender a recuperação de créditos, ele precisa ter comprado a consultoria financeira. Para mim vender serviço de contabilidade para ele vai ter que ter contratado a recuperação de créditos. Não, eu tenho aqui um conjunto de serviços que vão ser vendidos para ele. E o mais interessante é que, independente do serviço que eu vender para ele, o foco, depois de contratado, vai ser restituir créditos tributários. Olha que massa! O cara, eu posso oferecer para ele dentro ali de um cardápio de serviço, digamos assim, um serviço de consultoria financeira, mas enquanto eu estou fazendo o serviço de consultoria financeira, eu levanto possíveis tributos pagos indevidamente. E aí, quando é mais fácil ainda, melhor ainda, o cara contratou A e eu entreguei A mais B para ele. Eu entreguei a consultoria financeira que ele me contratou e ainda cheguei lá com um montante de tributos que eu levantei durante esse serviço. O cara contratou serviços contábeis e eu fiz serviço de recuperação de crédito. O cara contratou um compliance tributário e eu também ofereci o serviço de recuperação de crédito. Ele contratou a auditoria digital e durante o processo de auditoria digital eu levantei créditos tributários. Então, esse conceito de portfólio de serviço, ele acaba sendo muito amplo, aonde o cliente, a empresa que está sendo prospectada, ela não tem nem para onde fugir. Ela vai ter o serviço de recuperação de créditos tributários sendo vendido para ela a todo momento, porque independente do serviço que eu vou oferecer, isso vai culminar no honorário da recuperação de créditos. E assim, pessoal, como que funciona essa prospecção de clientes, tá? Eu coloquei aqui 3 grandes formas de você fazer a prospecção de clientes. Existem mais meios? Existem. Só que o nosso tempo aqui na Masterclass ele é mais resumido. Eu apresento de maneira muito mais profunda formas de você captar clientes no nosso curso de recuperação de créditos. Mas aqui eu vou focar em 3 formas de você prospectar clientes. Primeiro é através da máquina de indicações, que é quando você vai estimular que as indicações elas surjam, sejam de familiares, de parceiros, de amigos. Você também vai trabalhar com a parte da captação offline, que é quando eu vou fazer a prospecção fria, onde eu vou ligar para os clientes utilizando um script que eu vou mostrar para vocês aqui. E também nós temos uma outra forma que é através de eventos, quando eu trabalho participando de eventos para fazer a prospecção de clientes. Então eu vou explanar um pouco para vocês sobre cada uma dessas formas, tá? A primeira, que é a que eu aprofundo mais lá no curso de recuperação de créditos, que é hoje a forma que a gente mais utiliza,
é a questão da máquina de indicações, que é quando a gente que trabalha no comercial, trabalha na geração de negócios, a gente precisa levantar indicações todos os dias. E o que é interessante, pessoal, que a indicação, ela vai ser o teu cliente que mais vai converter. Quando você tem alguém que te indica algo, a probabilidade de que você acate aquela indicação é muito grande. Então imagine aí que você está viajando para uma cidade que você não conhece e aí um amigo seu diz assim, olha, visita o restaurante tal porque lá é muito bom. A probabilidade de que você visite aquele restaurante é muito grande porque foi feita uma indicação. Na parte de consultorias tributárias, as indicações elas são muito subestimadas, porque as pessoas até sabem que a indicação é uma forma muito forte de fechamento de contrato, mas ela não tem a indicação como algo padrão. Para vocês terem uma ideia, quando a gente entende esse método de gerar uma máquina de indicações, a gente consegue fazer pesquisa de satisfação dos clientes e coletar indicação, fazer reunião de entrega de serviço e coletar indicações, fazer uma reunião com amigos e conseguir coletar indicações. Então, a gente desenvolve um indicador de desempenho que é baseado no número de indicações geradas. Então, eu vou mostrar isso para vocês já quando eu for falar de indicadores de desempenho. A captação offline, que é o segundo ponto aqui que está no material que estou mostrando para vocês, é onde você vai fazer as prospecções frias. É quando você passa na rua, você vê uma empresa ali, você diz, cara, eu vou ligar para essa empresa para tentar agendar uma reunião. Você vai na internet, consegue o contato ali de farmácias, você bota assim, ó, farmácias no bairro do centro da cidade. Aí você vê ali todas as farmácias que tem no centro, você vai ligando de uma por uma para agendar as suas reuniões. Essa é a prospecção offline, que não necessariamente você vai usar o marketing digital, você vai usar uma página de vendas, você vai usar anúncios para poder captar os clientes. Pessoal, acreditem, a maior parte das nossas captações, elas vêm da máquina de indicações e da captação offline. Também existe a possibilidade de você atuar em eventos de nichos específicos. Por exemplo, vai ter uma feira para o pessoal de farmácias, aí você coloca um stand seu lá do serviço de recuperação de créditos. Vai ter uma feira do pessoal de autopeças, você participa lá também e durante aquele evento você tem um momento ali para fazer um pitch de vendas, para você fazer uma oferta dos seus serviços. Essa também é uma possibilidade real e que deve ser explorada, tá? Deve ser bastante aproveitada. Aí na tela eu estou mostrando para vocês a questão de como que você vai colocar isso na prática, utilizando os indicadores de desempenho. Vocês estão vendo aí que eu coloquei, peguei o mês de fevereiro como um exemplo, tá? Vamos supor que ele tem 20 dias úteis. E aí a pessoa é responsável por fazer ligações. Aí você pode falar o seguinte, professor, mas no momento eu não tenho ninguém para fazer ligação para mim. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Quando eu comecei a fazer o serviço de recuperação de créditos, era eu quem fazia as ligações. Eu tinha uma meta de fazer 10 ligações pela manhã, 10 ligações à tarde, e eu fazia as ligações, agendava as reuniões e eu mesmo ia para a primeira reunião, para a segunda reunião, apresentar o que era o trabalho de recuperação de créditos, apresentar como eram os valores de créditos que a gente tinha levantados. Então, você precisa começar. Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas aqui na nossa empresa responsáveis por fazer isso, tá? Então, por exemplo, a pessoa que é responsável, ela vai fazer 30 ligações por dia para suspects. O que são suspects? São suspeitos clientes. São qualquer pessoa que você considera interessada no teu produto, no teu serviço, mas que você não tem contato ainda com aquela empresa, com aquele empresário. Então, vamos supor, na primeira aula, o professor Marcos Lima mostrou ali para vocês a quantidade de empresas do Simples Nacional que tem em determinada região. Então, vamos supor que você é da cidade de Teresina, no Piauí. Aí você foi lá, pesquisou Teresina, no Piauí, viu que tem ali 800 farmácias. Aí você vai lá no Google e bota farmácias no bairro do centro de Teresina. E ele puxou várias. Aquelas empresas, elas são suspects. Por quê? Porque você sabe que farmácia
é uma atividade propícia ao serviço de recuperação de créditos tributários. Então, você vai ter uma meta de ligar para 30 dessas farmácias. A partir do momento que você começa a ligar, que você começa a agendar as reuniões, lembrando que teu objetivo não vai ser vender o serviço de recuperação de créditos tributários pelo telefone, tá? O teu objetivo naquele momento da ligação é somente agendar a reunião 1, que é o momento 1, que é onde você vai vender o levantamento de créditos. Olha só como é por etapa. Nas ligações você não vende o serviço de recuperação de créditos, você vende o momento 1, a reunião 1, e na reunião 1 você ainda não vende o contrato, você vende o levantamento de créditos. Para na reunião 2, aí sim você vende o contrato de serviço, mas eu vou te dizer isso, apresentar isso já já. Então, primeiro você está ligando para os suspeitos clientes. Beleza. Quando aquela empresa, você já tem o nome do empresário, você já conhece, ele já conhece o teu trabalho, ele vira um prospect. Então, a pessoa que trabalha aqui com a gente tem uma meta de fazer 35 ligações para prospects todos os dias. Então, ela liga para suspects e liga para prospects. Mais uma vez, professor, eu não tenho ninguém para ligar para mim. Bota aí uma meta de fazer 5 ligações por dia para suspect. 5 ligações por dia para prospects. O que importa é que você dê o primeiro passo. Quando você vê os primeiros contratos sendo fechados, eu tenho certeza que isso vai te dar um ânimo, um estímulo para que você comece a atacar cada vez mais essa área comercial, tá? Então, por exemplo, a nossa pessoa que trabalha aqui no comercial, ela tem uma meta de conseguir pelo menos 5 indicações por dia. Ela consegue indicações com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores. Estabeleça para você uma meta de conseguir 2 indicações todo dia. Peça a seu pai, a sua mãe, ao seu irmão, aos seus amigos, mas não é só pedir e dizer assim, me indica alguém aí, não. Pega aí o teu celular agora e olha aí para mim, por favor, o contato de 2 empresários aí para que eu possa oferecer esse serviço de recuperação de crédito. Pessoal, acreditem, tá? Eu faço um desafio para vocês. Se vocês colocarem isso aqui em prática e não conseguirem fechar os contratos, isso é muito difícil disso acontecer, tá? Eu desafio você a colocar isso em prática, que você vai ver que os contratos eles vão ser fechados, tá? Aqui nós temos o indicador diário de fazer 10 ligações para quem tem propostas abertas. Por quê? Porque é natural que quando a gente vai fazendo reuniões, vai deixando propostas, o pessoal diga assim, eu vou pensar aqui 2 dias. Só que você tem que estar sempre em contato com esses empresários para não deixar o timing passar, para não deixar o negócio esfriar. Você tem que fechar o contrato. E aí, no nosso caso aqui, nós temos 7 reuniões sendo agendadas todos os dias. Então, todos os dias tem reuniões, tem apresentações, tem levantamento de créditos. Então, hoje já virou uma máquina, já virou um processo que ele vai acontecendo de maneira estruturada. Então, como é que você vai fazer, tá? Eu coloquei aqui um script de como é que pode ser a tua ligação do primeiro momento, tá? Como é que vai ser? Aqui eu botei como é que a pessoa que trabalha hoje com a gente faz a ligação. Ela diz, olá, bom dia, me chamo João, sou da Compliance Consultoria. Com quem eu falo? O proprietário da empresa se encontra? Pessoal, é interessante porque assim, quando nós começamos, nós falávamos Compliance Contabilidade. Quando falávamos de contabilidade, tinha uma rejeição maior, porque a pessoa disse, não quero contabilidade não, contador eu já tenho. Então a gente fala consultoria, a gente até criou a empresa de consultoria para poder utilizar ela nesse momento da recuperação. A gente pede para falar com o proprietário da empresa. Vamos supor que a pessoa diga, não, a pessoa não está. Aí a pessoa que faz a ligação já diz, qual é o nome dele, qual é o melhor horário para que eu possa encontrá-lo? Por quê? Porque quando você pegar o nome do empresário, na próxima vez que você ligar, você não vai mais pedir para falar com o proprietário. Você já vai pedir para falar com a pessoa. Então, eu ligava a primeira vez e dizia, eu queria falar com o proprietário da empresa. Aí a pessoa disse, com o seu Paulo não está aqui não. Quando eu ligava da segunda vez, eu já disse, opa, eu quero falar com o seu Paulo, aqui é da Compliance Consultoria, eu gostaria de falar com o seu Paulo. Por quê? Porque aí a probabilidade de que eu vença aquela rejeição inicial, ela aumenta, tá? Aí se ele está, sim, ele está, então poderia falar com ele por gentileza? Aí vamos supor que seja aqui o seu Fernando, né? Ô, João, aqui é o seu Fernando. Aí olha como é que você vai fazer essa abordagem para o momento da reunião. Ô, professor Fernando, tudo bem? Eu me chamo João, vou até consertar aqui, que aqui estava outro nome.
Eu me chamo João, sou da Compliance Consultoria. Nosso objetivo é ajudar a sua empresa a reduzir custos e aumentar a lucratividade através de soluções tributárias. O senhor tem interesse em reduzir seus tributos e aumentar sua lucratividade com segurança? Pessoal, nesse momento, nós estamos utilizando o gatilho mental do compromisso. Qual é o empresário que não quer diminuir custos? Qual é o empresário que não quer aumentar a sua lucratividade com segurança? Então, todos querem. Então, quando você usa esse gatilho mental do compromisso, você está perguntando, olha, você quer aumentar seus lucros, aumentar sua lucratividade, suas receitas, diminuir seus custos de maneira segura? Sim, todos querem. Então, quando ele diz sim, claro, então, nós podemos lhe ajudar. Vamos agendar um momento. Detalhe, perceba que a gente não fala de reunião. É um termo também que tem uma rejeição grande. Vamos agendar um momento para que eu possa apresentar nossas soluções tributárias, no caso, né? Pode ser financeiras, mas tributárias, a fim de levar essas soluções para o senhor. Leva menos de 20 minutos e vou aproveitar a oportunidade para lhe presentear. Aí você pode usar o que você quiser. Aqui eu estou usando aqui o gatilho mental da reciprocidade, porque quando eu dou um presente para alguém, essa pessoa gera ali a reciprocidade de me retribuir. Então aqui a gente usa um livro, como nas nossas prospecções. Eu vou dar um livro aqui escrito por um dos nossos diretores. E outra coisa, é você quem conduz o momento do agendamento da reunião. Você vai dizer assim, podemos agendar essa reunião para amanhã às 9 horas da manhã? Aí a pessoa, sim, pode. Aí você diz, olha, o senhor só me confirma aí o endereço, fica na rua tal, no bairro tal. A pessoa, sim, aí, ok, então, até logo. Então você usou um script, conseguiu agendar a reunião. Qual vai ser o teu trabalho, então, nessa primeira reunião? Nessa primeira reunião, você vai ter que sair de lá com a documentação necessária para que você faça o levantamento dos créditos tributários, como a gente apresentou nas aulas 1 e 2 da Masterclass. Qual que é essa documentação? É muito interessante que você tenha pelo menos uma procuração eletrônica, que você tenha um certificado digital da empresa, para que você possa fazer o levantamento dos créditos tributários. Professor, em quanto tempo mais ou menos dura esse levantamento de créditos? Pessoal, isso é muito relativo. A gente aqui hoje, uma pessoa faz a média de 15 levantamentos de créditos tributários por dia, uma pessoa. Mas isso por quê? Porque nós temos método bem desenhado, nós temos um processo bem definido, que é exatamente o mesmo método e o mesmo processo que nós apresentamos no curso de recuperação de créditos. Então, nós temos um volume alto de liberação de levantamentos de crédito. E a reunião 1, o objetivo é somente conseguir as informações para que você possa levantar esses créditos. Já na reunião 2, você vai apresentar um montante de créditos e vai fechar o contrato de serviços. Nesse montante de créditos, você vai dizer o seguinte, olha, a gente levantou aqui que você tem 100 mil reais de créditos tributários, de tributos pagos indevidamente a maior. E aí, o grande X da questão é você dizer o seguinte, olha, você só vai me pagar esse valor quando você recebê-lo de volta. Seja por meio da restituição ou seja por meio da compensação. A compensação, como a gente já vem falando, ela acontece de maneira imediata. E a restituição, nos casos normais, em até 60 dias. E como a gente mostrou na aula 1, já tem muitas restituições sendo pagas em 30 dias. Então, se você usar esse método, se você usar essa estratégia, você vai ver que rapidamente você vai conseguir fechar os primeiros contratos, você vai conseguir quebrar as objeções. Como o professor Felipe Teixeira falou durante a aula 2, muita gente tem medo de retaliação, essa é uma objeção, tá? Essa é uma objeção. No curso eu ensino como que você elenca as objeções do teu cliente para que você tenha argumento nas reuniões para ir quebrando todas elas. Mas essa objeção da fiscalização, ela é uma objeção ilusória, meio fantasiosa. Então, você vai quebrando essa objeção com o montante do crédito tributário e principalmente com a argumentação de que se aquela empresa não aproveitar o momento para recuperar créditos tributários, o concorrente dela vai, e quando o concorrente dela diminuir a carga tributária, eles vão aumentar os lucros, eles vão potencializar suas vendas, eles vão poder diminuir inclusive o preço, e aí a gente vai ter aí um problema de competitividade, porque a empresa que trabalha com recuperação de créditos é mais competitiva e a empresa que não está aproveitando ela vai ser menos competitiva.
Beleza? Então vou deixar disponível para vocês aqui os indicadores de desempenho, vou deixar também disponível para vocês esse modelo de script, tá? E a gente vai continuar aqui a aula agora esclarecendo as dúvidas que foram enviadas por vocês. Bom, agora eu vou responder aqui as questões que foram enviadas por vocês, tanto por e-mail como também aqui no ambiente da Masterclass. A primeira pergunta ela foi enviada pelo Pedro e ela diz o seguinte: sou recém-formado, consigo fazer recuperação de créditos? Bom, Pedro, seja você contador ou advogado, mesmo sendo um recém-formado, se você tiver um método correto para fazer a captação do cliente, para fazer o levantamento dos créditos e conhecendo como que devem ser feitos os pedidos de restituição e de compensação, você vai conseguir sim fazer o serviço de recuperação de créditos tributários. Inclusive, isso é algo muito bom para a gente, profissionais que já estão na área há muito tempo, mas também é muito interessante porque assim, eu lembro que quando eu terminei a faculdade de Ciências Contábeis e eu queria empreender na área, basicamente, o profissional ele tinha poucas oportunidades, ele ia ter que montar um escritório de contabilidade. E para montar um escritório de contabilidade, ele ia ter que entender de contábil, de fiscal, de legalização de empresas, de departamento pessoal. E hoje não. Hoje, um recém-formado como contador, ele pode optar por trabalhar exclusivamente com recuperação de créditos, vendendo esse serviço que é extremamente útil para as empresas, principalmente no atual cenário que nós estamos, que é um cenário onde a gente está vendo aí o desenrolar de uma crise econômica. Então as empresas elas vão buscar meios legais de diminuir a sua carga tributária e a recuperação de créditos tributários vai se apresentar como a principal ferramenta para que essas empresas possam fazer uma eficaz gestão tributária, diminuindo a sua carga tributária de maneira lícita. Então, sim, mesmo você um recém-formado contador, mesmo você um recém-formado advogado, que inclusive tem aí até um upgrade, né? Ele pode trabalhar tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Então, ele tem duas possibilidades. Então, vocês vão poder sim, mesmo sendo recém-formados, atuar com recuperação de créditos. Lembrando, o mais importante é que você esteja preparado sobre o método, o processo, quais são as etapas, o que é que você deve seguir, e isso tudo é apresentado de maneira roteirizada, de maneira bem estruturada no nosso programa de recuperação de créditos tributários, tá? Inclusive, professor Marcos Lima, assim como foi na Masterclass, mostra o passo a passo dos levantamentos, mostra o passo a passo dos pedidos de restituição e compensação. O professor Felipe Teixeira mostra como é que você deve habilitar o crédito tributário. Eu te mostro ainda de maneira mais profunda como que você atrai e fecha contratos. Então tudo isso você vai encontrar no nosso treinamento. A nossa segunda pergunta é do João Lucas, que ele diz o seguinte: sou advogado, consigo fazer o levantamento dos créditos? Pessoal, essa é uma questão que eu também recebo com muita frequência, tá? Muitos advogados acham que o levantamento de crédito tributário vai exigir deles conhecimento contábil, o que não é verdade, tá? O que você vai ter que entender é do preenchimento da planilha. Você vai ter que saber qual é a informação que você tem que colher, qual é o campo certo que você vai jogar na planilha, ou você pode até mesmo usar um sistema informatizado, aí para isso você vai precisar conhecer quais são os arquivos que você vai ter que fazer o upload para dentro do sistema, mas não será exigido conhecimento contábil para fazer o levantamento de créditos. É interessante dizer isso porque eu não estou dizendo aqui que é 100% recomendado. Como a gente já falou na Masterclass, é muito recomendado que contadores e advogados montem parcerias para que eles juntos possam desenvolver os trabalhos. Mas eu preciso ser bastante honesto em deixar claro que um advogado, se ele quiser sim, se ele fizer o treinamento, se ele fizer o download das nossas planilhas, assistir às aulas, ele vai sim ter plenas condições de fazer o levantamento do crédito tributário de maneira independente, tá? Então, basta que ele conheça quais são os arquivos, aonde pegar essa informação e como fazer o preenchimento das planilhas ou o upload do arquivo para o sistema. Então,
Mais uma vez, eu vou reforçar, não é necessário conhecimento matemático, não é necessário conhecimento contábil. Você tem que entender do processo operacional, tá? E agora, eu vou responder aqui a pergunta da Larissa, que ela disse o seguinte, ó. Professor, como que eu consigo fechar os primeiros contratos, os contratos de serviços de recuperação? Bom, Larissa, essa nossa terceira aula ela foi dedicada a te ensinar exatamente isso, né? Como fazer a atração do cliente, como fazer a negociação dos primeiros contratos. Mas no curso de recuperação de créditos tributários, eu vou ensinar como você vai fazer uma coisa chamada máquina de indicações, que é uma técnica que você utiliza para conseguir indicações de amigos, de familiares, de parceiros, para que você possa potencializar o fechamento de negócios. Então, os primeiros contratos eles são os mais difíceis, depois que você desenvolve o método de prospecção offline de clientes e também entende como que você pode fazer a prospecção online desses clientes. O negócio, com o passar do tempo, vai se tornando mais fácil, porém, os primeiros eles são os mais desafiadores, mas eu vou te entregar desde o script, como é que você deve fazer a primeira reunião, a segunda, como é que você deve apresentar os créditos, tudo isso de maneira muito prática, até bem mais profundo do que o que foi visto aqui na aula, tá? Nós temos a pergunta aqui do Guilherme, que diz o seguinte: professor, ainda existe mercado de recuperação de créditos? Eu acho interessante isso, porque muitas vezes nós temos uma sensação particular que porque algumas empresas do nosso ambiente já fizeram algum tipo de trabalho, todas as empresas já fizeram recuperação de créditos e aí tem poucas no mercado. Pessoal, isso não é verdade, tá? A grande verdade é que a maior parte das empresas paga tributos indevidamente e nem sabe disso. Então, o mercado de recuperação de créditos, ele se apresenta como uma grande oportunidade que aquelas pessoas que estão cientes do método de fechamento, de captação, de processo para levantamento de crédito e para os pedidos de restituição e compensação, podem aproveitar. E nós temos ainda um mercado muito carente de profissionais. Inclusive, volto a repetir, diante de um cenário de uma crise econômica, as empresas elas ficam buscando alternativas legais para diminuírem a sua carga tributária. Então, sem nenhuma dúvida, a recuperação de créditos tributários vai se apresentar como essa válvula de escape, como essa possibilidade lícita, legal, que é um direito dos contribuintes recuperar tributos que foram pagos indevidamente. E aí, por fim, eu tenho uma pergunta aqui do Jefferson, que é: qual o meu próximo passo? Na próxima aula da Masterclass, no nosso próximo vídeo, nós vamos te apresentar a grande oportunidade para que você possa dominar o mercado de recuperação de créditos tributários. Nós vamos te apresentar tudo o que você precisa saber nesse conteúdo surpresa para definitivamente aproveitar o mercado de recuperação de créditos. Como eu disse na primeira aula, esse é um mercado muito promissor para os próximos anos, porém, daqui a 2, 3 ou até mesmo 5 anos, o serviço de recuperação de créditos, talvez ele não se apresente tão bom como está se apresentando agora, então seu momento é agora, você não pode postergar a decisão de trabalhar com recuperação de créditos. Esse pode ser o upgrade na tua carreira, o upgrade na tua vida profissional e pessoal que você está procurando, porque como eu disse também na primeira aula, o serviço de recuperação de créditos é, sem sombra de dúvidas, o mais lucrativo que nós temos hoje na área contábil, na área do direito tributário. Então, você precisa conhecer, dominar e aplicar os teus conhecimentos relacionados à recuperação de créditos. E é isso que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso na prática. Então, você não pode perder a nossa próxima aula. Deixa aqui embaixo teu comentário sobre essa terceira aula. Deixa aqui embaixo as tuas dúvidas e eu te vejo na nossa próxima aula.